Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, Diálogo com as Sombras, aliás, o vídeo é 499, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, magnetizadores e hipnotizadores. Muitas pessoas podem até pensar, é um direito da pessoa, mas por nos encontrarmos compenetrados ao assunto todo do capítulo, é aonde nós tecemos esses comentários embasado no capítulo todo, não só em cima do trecho que temos a oportunidade de ler, não, embasado no capítulo todo. Então buscamos aqui, buscamos ali e incrementamos. Até porque é um direito das pessoas pensar o que elas, querem. Mas você observa aqui a sequência e assim por diante, sem parar, pois não apenas a sugestão se lhe ia implantando cada vez mais na vontade, esse espírito que se permitiu ceder novamente aos caprichos dos magnetizadores e hipnotizadores das trevas, os indutores, esse que se manifestou no campo vibracional do médium. Odeio minha mãe, dizendo ele. Odeio meu pai. Odeio minha mãe. Odeio meu irmão. Matar minha mãe. Matar meu pai. Então você observa que é o comportamento de um lunático, de um ser totalmente perturbado, desestruturado em todo sentido. Ali ele está repetindo aquilo que o indutor, no seu inconsciente, no seu subconsciente, está lhe dizendo. Pois isso que no vídeo anterior tentamos explicar, que nós permitimos que tudo isso nos aconteça no nosso dia a dia imperceptivelmente, porque nós somos escravos da sociedade. Nós somos escravos do consumismo. Nós somos escravos da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da arrogância, da avareza. Nós somos escravos desses monstros que trazemos. E mal sabemos que em muitos casos somos hipnotizados, magnetizados por segundos e terceiros, ou às vezes por nós mesmos. Isso ocorre tanto no plano espiritual, na erraticidade negativa, quanto na espiritualidade do bem, toda vez que nos surge um pensamento positivo. Aquele pensamento que eleva os nossos sentimentos
de lama para a nobreza. Conforme Hermínio continua dizendo, e assim por diante sem parar, esse nosso irmão, pois não apenas a sugestão se lhe ia implantando cada vez mais na vontade, como ainda falando continuamente, ele era impedido de ouvir as observações do doutrinador. Então ele repetia tanto, mas tanto, que ele era impedido de ouvir as observações do doutrinador. Com um esforço muito grande por meio de passes de dispersão, de preces e de contra-sugestões, foi possível libertá-lo pelo menos para uma trégua daquelas influências daqueles magnetizadores. Ali, pelo menos, existem esses recursos. E nós, no corpo físico, quando magnetizados e hipnotizados e sobre o efeito de uma indução, devemos recorrer à oração. A prece é o único antídoto. Então, parou, exausto, com o médium coberto de suor, respiração opressa e acelerada, e pediu ajuda de Deus, pois conseguíramos que ele dissesse que amava a mãe e não que a odiava. É engraçado que eu fico meio que esperto, eu particularmente. Você analisa. Eu fico meio que esperto, eu fico meio que na dúvida com relação a certos comportamentos de alguns espíritos quando se manifestam através de alguns médiuns, através do campo vibracional de alguns médiuns, principalmente casos como este, tão complexo, e que sobre a influência de magnetizadores das trevas, sobre a influência de hipnotizadores e indutores das trevas, é que num estado de perturbação total, comportamento de um lunático, totalmente perturbado, em mente, esses pensamentos: odeio minha mãe, odeio meu pai, odeio minha mãe, odeio meu irmão, matar minha mãe, matar meu pai. Então você percebe a perturbação que encontra-se esse espírito. E depois de alguns minutos, ele mudar esse comportamento ao ponto de dizer, e pediu a ajuda de Deus, pois conseguiremos
que ele dissesse que amava a mãe e que a mãe e não que a odiava. Eu, particularmente, não acredito nisso. Tendo à minha frente um espírito totalmente desestruturado, sob a influência de indutores, magnetizadores e hipnotizadores, totalmente perturbado, e que depois de um diálogo com o doutrinador, num trabalho apenas de desobsessão, esse espírito já muda de odeio mãe, matar mãe, matar pai, matar irmão, odeio mãe, vou matar minha mãe, vou matar minha mãe, vou matar minha mãe. Você entende esse transtorno que ele se encontra? E de repente, depois de alguns minutos de diálogo com o doutrinador, esse espírito já diz assim, que amava a mãe e não que a odiava. Que amava a mãe e não que a odiava. Veja bem, gente. Isso é particular meu. Eu não sei por quê. Eu trago isso comigo. Eu não acredito que em um trabalho apenas um espírito nesse estado de transtorno total, dizendo o que ele chegou dizendo, e depois de uns 2, 3, 10 minutos, já mudar. Há algo errado ali, eu penso. Aí você pode me perguntar, mas por que? Você se preocupa com o que então nessa questão? Você não acredita na redimissão do indivíduo? Acredito. Acredito sim. Mas não é possível esse irmão dizer isso? É possível. Mas não na primeira vez. Isso aqui é algo que ele, só depois de umas 10 vezes que, levado ali pelos mentores espirituais, que ele poderia ter condições de dizer, uma vez que chegou num estádio de transtorno total. Porque ele chegou hipnotizado, ele chegou magnetizado, ele chegou sobre uma indução total, uma perturbação total, dizendo matar mãe, odeia pai, odeia irmão e tal. E depois, no final, ele já consegue dizer aqui que amava a mãe e não que a odiava. Eu penso que nesse momento tem uma certa interferência do médium no processo anímico. Eu penso. Não sei por quê, mas isso não me convence. Existe, sim, mas isso não me convence. E eu não posso mentir para você, telespectador. Agora, veja bem. Eu não estou te induzindo a pensar conforme eu penso. Você pensa do jeito que você quiser. Esse é o meu ponto de vista,
que eu tenho que fazer valer, porque senão eu estarei mentindo para mim mesmo. Olha para você ver como que a situação minha também não é fácil. Eu tenho que respeitar ao mesmo tempo, porque cada caso é um caso. Mas eu não acredito nessa redimissão num trabalho de desobsessão só. É complicada a cabeça do Luiz Antônio Nogueira, não é fácil. Entendeu? Seria a mesma coisa você vai ao médico, tem muitos médicos que dizem isso assim ao paciente. A senhora está com princípio de pneumonia. Não existe princípio de pneumonia. Existe pneumonia. O que os médicos não explicam para o paciente é o estágio em que se encontra a pneumonia da pessoa. Olha, de 4 estágios, a pneumonia da senhora está no estágio 1. Aí tudo bem. Porque o estágio 4, os pulmões todos estão tomados. Mas dizer ao paciente, a senhora está com princípio de pneumonia. Não existe princípio de pneumonia. Existe pneumonia. Como, por exemplo, o médico chega, seria a mesma coisa de dizer assim, você está com princípio de HIV. Deus que me livre. Não existe princípio de HIV. Ô Luiz, mas também não existe essa colocação, esse termo, essa invenção sua. Sim, essa é uma colocação minha. Como, por exemplo, não existe princípio de dor de cabeça, princípio de dor de dente, princípio de cólica de rins, princípio de dor de barriga. Existe dor. Agora, é preciso separar uma coisa da outra. Estágio. Em que estágio encontra-se a tua dor? Eu sou minucioso, gente. Eu nasci assim. E eu vou continuar assim. Bom, Luiz, você está perguntando a minha cólica de rins, estágio? Vamos pensar assim, de 1 a 4. A sua dor, bom, mais ou menos número 2. Ah, tudo bem. Cabeça não é fácil, né? Então, continuando. Com frequência, também, os hipnotizadores das trevas, é o que Hermínio quer dizer aqui, procuram atuar sobre os membros encarnados do grupo. Isso é o que mais acontece, para causar desavença, desarmonia, lançando as bases de induções preliminares. Então é natural que aquele grupo de trabalhadores que muito discute, briga, desavença por demais, fique atento. Porque há ali por detrás, enquanto as pessoas estão pensando que estão sendo sustentadas pelos mentores espirituais do bem, estão sendo sustentadas pelas trevas manipuladoras de magnetismo, onde as magnetizam, onde as hipnotizam, e os indutores influenciando, intuindo, sugestionando. Faça isso, faça aquilo, diga isso, diga aquilo. Não acontece isso com a gente no nosso dia a dia?
Quantas vezes eu sou visitado por esses sentimentos? Ora, gente. Então, induções preliminares a serem desenvolvidas depois, durante o desprendimento do sono. Então, eles imantam as pessoas ali nos trabalhos para desenvolver depois, durante o desprendimento do sono, ou mesmo durante a vigília. Não é nada fácil lidar com esses terríveis manipuladores da mente humana. Não é nada fácil. Não é nada fácil lidar com esses terríveis manipuladores da mente humana. Então aqui nós percebemos o que no vídeo primeiro de hoje nós comentamos. Não é nada fácil lidar com esses terríveis manipuladores da mente humana. Quando tivemos a oportunidade de dizer que nós somos escravos da sociedade, escravo dos sistemas, escravo da mídia, nós somos escravos do consumismo, nós somos escravos do orgulho, do egoísmo, da avareza, da arrogância. Nós somos escravos das fantasias, escravos do comércio, escravo do consumismo, do materialismo. Nós somos escravos da magnetização, da indução, do mercado atual na Terra. Nós somos escravos dos vícios que trazemos de existências passadas e que ainda os sustentamos até hoje. Nós somos escravos de nós mesmos. Nós nos martirizamos, nós nos torturamos. Mas não são os espíritos magnetizadores, hipnotizadores, indutores, os espíritos das trevas? Ora, por que o cão entra na igreja? Porque ele encontra a porta aberta. Você acha que quem bebe cachaça, quem fuma, quem usa droga, são os espíritos primeiro ou o encarnado, o indivíduo ali no corpo físico? Primeiro eu. Eu que abro a porta primeiro. Não queiramos jogar culpa nos espíritos em nada. Mas os espíritos montaram uma armadilha para acabar com a minha vida. Mentira. Você pode ter permitido que eles montassem. Você pode ter permitido, ou você pode ter se permitido cair na armadilha que eles montaram para te destruir, mas porque você já vinha destruído ou destruída. Então não queiramos jogar culpa nos espíritos. De forma nenhuma. Você pensa 1 milhão de vezes em coisas erradas porque você quer. Você pensa 1 milhão de coisas boas porque você quer. Então vejamos bem.
Tudo que eu penso que não presta, primeiro eu que penso. A sequência, os espíritos das trevas dá-me uma mãozinha. Mas depois que eu abro a porta. Então, por exemplo, eu penso assim, só para você entender. Eu penso assim, eu vou matar fulano. Ó, você percebe bem, viu? Isso é estudo. Eu vou matar fulano. Eu odeio fulano. Eu não gosto de cicrano. Então, esse sou eu pensando. Mas dá uns 2, 3 segundos. Aquele pensamento continua. Mas eu não gosto de fulana. Eu não gosto de cicrano. Aí, você deixou as portas psíquicas abertas. Aí as influências das trevas começou a te auxiliar. Te intuindo, inspirando, te sustentando naqueles teus sentimentos. Vamos para o pensamento do bem. O pensamento bom, ele passa pelo mesmo processo. Eu que penso em dar uma cesta básica. Não são os mentores que me inspiram a dar cesta básica. Não. Tem pessoas que pensam assim, mas nós somos obrigados a fazer o bem sim para o próximo. Mentira. Ninguém é obrigado a fazer o bem para ninguém. Que isso, Luiz? Obrigado, gente. Por que as pessoas não raciocinam? Em matéria de caridade, nós não devemos usar esse termo obrigação, e sim dever. Em matéria de amor, em matéria do bem, dever nosso ajudar o nosso próximo. Dever. E não obrigação. Eu sou obrigado a ajudar o meu irmão a evoluir. Obrigado. Então você está sendo obrigado a fazer uma coisa que às vezes não se encontra no teu coração. Então o bem da mesma forma. A cesta básica da mesma forma. Você pensa em alguém por amor. Vou dar uma cesta básica para essa pessoa. Mas de repente aparece uma desculpa aqui, uma desculpa ali, uma outra coisinha para fazer aqui, uma coisinha para fazer ali. E os benfeitores, eles percebendo, os do bem, eles percebendo que você está assim, muito aéreo, mas com sentimentos bons, mas muito aéreo, eles vão, te inspira, te intui. E a cesta básica de fulano ou Bertana? Nossa, eu estava me esquecendo da cesta básica de fulano e de Bertana. Nossa! Mas você percebe que os benfeitores, eles encontraram aquele campo psíquico aberto para o bem, onde você alimentou primeiro com o teu desejo. Por isso que nós não devemos culpar ninguém por aquilo que nos acontece. E sim, se nós temos que culpar alguém, se acerque-se de um espelho e vendo a tua imagem lá refletida, diga assim, olá, tudo bem? Como é que vai as coisas? Tá tudo bem com você?
prazer em conhecê-lo. Porque o único culpado sou eu. Não é o meu vizinho, não é o presidente, não é o governador, não é a justiça da terra, não é ninguém. Não façamos nós nossa parte para você não, para ver o que acontece. Então até o próximo vídeo, até o próximo dia.